Meus irmãos, a paz do Senhor, 9 de janeiro de 2020, eu quero estar trazendo uma breve meditação para mim e para a tua vida, uma palavra de Deus para os nossos corações no dia de hoje. Livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, somente a parte A do versículo diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Meus irmãos, estamos adentrando aí 2020. E eu quero acreditar que este ano vai ser o ano da vitória de Deus para a tua vida. Quero acreditar que vai ser o ano onde Deus vai trazer à existência aquilo que um dia Ele prometeu para a tua vida, para o teu ministério, amém? Para a tua vida espiritual, financeira, sentimental. Eu creio que é o ano onde Deus vai fazer coisas grandes no meio da tua casa, amém? Nós temos que entender que existem princípios, e esses princípios muitas das vezes quebrados atrasam a promessa de Deus para a nossa vida. Estamos vivendo a geração do imediatismo, geração onde estamos acostumados, por exemplo, em um restaurante como o McDonald's, pedir o alimento e já nem descer do carro. Abrimos a janela ali do drive-thru, a janelinha de entrega de comida, pedimos, eles entregam e a gente já nem entra. Geração do comodismo, entende? Geração do imediatismo, onde as coisas acontecem com uma velocidade bem mais rápida do que outrora. E o interessante é que já nem vamos muitas vezes na janelinha do restaurante. Às vezes pelo aplicativo do telefone nós pedimos e o alimento vem até a nossa porta em casa, Geração onde você dá 2 cliques, a comida já aparece e as coisas acontecem de uma maneira mais veloz, De 15 anos para cá, 20 anos para cá, o mundo tem sofrido aí um grande aumento na sua tecnologia. Isso é bíblico, a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então isso é muito bom, mas por um lado é perigoso. Por quê? Dentro da casa do Senhor, nós muitas das vezes tratamos as promessas, tratamos a presença de Deus da mesma maneira. Nós achamos que Deus tem que prometer agora, numa janelinha, a tua bênção, e já na segunda janelinha, depois de 2 passos, já tem que te entregar a bênção. Nós temos que entender, meus irmãos, que com Deus é diferente. Nós sabemos que Deus é um Deus abençoador e Ele quer abençoar a nossa vida. Só que Ele quer que a bênção, a promessa que Ele entregue na nossa vida, ela seja duradoura. Ele não quer te entregar algo hoje e você perder amanhã. Não é como um jogo de telecena, não é como um jogo aí dessas redes de jogos online, onde as pessoas muitas das vezes, hoje, segundo alguns estudos que eu estive vendo, é praticamente impossível você encontrar uma pessoa rica daquelas que ganharam fortunas de dinheiro. Por quê? Tudo que vem fácil, vai fácil, existe ali no Brasil aquela história do garimpo de Serra Pelada. Já estudei muito sobre aquilo, acho interessante aquilo. Era formigueiro humano, Milhares de homens ali lutando para encontrar uma pedrinha de ouro. Alguns ganharam fortunas, Há a história de uma pessoa que alugou um avião só para ele, um avião comercial, e fez uma viagem longa. Eles desperdiçaram tudo que eles ganharam porque eles achavam que nunca ia acabar o ouro, Mas acabou, e 99% daquelas pessoas praticamente vive hoje em estado de miséria. Então Deus não quer que nós vivamos em estado de miséria. Nós temos que entender que tudo que Deus nos entrega, Ele quer entregar e Ele quer que isso dure na nossa mão, dure na nossa vida e que nós sejamos maduros para que essa bênção não fique retida apenas conosco. Para que essa bênção seja para quem estiver à nossa volta, para os nossos familiares, e para que essa bênção primeiramente venha glorificar o nome dele. Então nós temos que entender por que o Senhor aqui disse através de Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. A falta do conhecimento, meus irmãos, atrasa o processo. Eu me recordo que há muitos anos atrás, quando meu pai imigrou pela primeira vez, ainda era uma época onde não existia telefone celular, onde não existia e-mail, amém? E para nós nos comunicarmos com ele era uma forma muito lenta. Tínhamos que escrever ali os famosos telegramas da altura, muitos anos atrás, escrever cartas, mandar aquela carta. A carta levava vários dias para atingir ali o local onde ele estava. Depois ele respondia e voltava para nós realmente termos ali contato um com o outro via telegramas, via carta. Era às vezes questão de 15, 20 dias. Era um processo muito demorado. Hoje praticamente você pode falar com qualquer pessoa remotamente, qualquer parte do mundo. Você pega ali teu aparelho celular, o teu computador, e você consegue acessar a tempo real a pessoa. A tecnologia avançou demais. E se nós soubermos usar isso em nosso favor, você vai ser abençoado. Então nós precisamos ter maturidade espiritual para entender que aquilo que Deus promete, conforme na palavra dele, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele promete,
Ele quer cumprir. Mas nós temos que entender, ouve-se por aí pregações onde diz assim, não morrerei enquanto a promessa de Deus não se cumprir na minha vida. Não temos base bíblica para isso, não. Deus promete e Ele não pode mentir. Amém? A promessa da parte de Deus está de pé para acontecer na tua vida. Mas nós precisamos entender que existe um caminho até nós alcançarmos essa promessa. Não é de qualquer forma. Deus prometeu para uma multidão lá no Egito que os colocaria numa terra que manava leite e mel. E você sabe, né? Você sabe quantas pessoas daquela multidão ali com Moisés adentraram a terra prometida? Somente 2 pessoas, Josué e Calebe. Deus faltou com a promessa, com a palavra dele, de maneira nenhuma. O povo não entendeu o propósito, o povo não entendeu que para nós alcançarmos a promessa que vem da parte do Senhor, existe um princípio, existe o caminho da obediência. Precisamos entender que temos que andar em conformidade com a palavra de Deus, acreditando que Deus pode fazer o momento em que Ele quiser. Mas Ele não quer nos entregar algo que vai ser uma destruição para a nossa vida. Não. Ele quer que a promessa seja bênção na tua vida. Por isso que muitas das vezes passa ano e entra ano e você fala, não aconteceu nada de especial esse ano. Esse ano foi difícil. Por quê? Porque existem leis, regras que nós devemos respeitar. Você nunca vai colher nada se não tiver o plantio. Então, meus irmãos, estamos começando 2020. É uma grande oportunidade para mim e para você começarmos a analisar as nossas sementes que nós estamos plantando. Se nós queremos colher algo este ano, se nós queremos colher algo em 2021, não existe colheita sem plantio. Amém? O agricultor, o fazendeiro, ele sabe que para colher feijão, para colher milho, seja lá o que ele planta, não apenas é comprar uma fazenda e ficar sentado numa rede esperando nascer aí o pé de alguma coisa. Não, ele sabe que vai ter que plantar. Vai ter que cuidar daquela semente na terra, vai ter que regar, vai ter que lutar contra os predadores que muitas das vezes querem comer a semente. Vai ter que haver um cuidado, porque ele sabe que se ele cuidar, o plantio que ele fez, se ele tiver ali uma visão para aquilo, um conhecimento que é preciso cuidar da semente que ele plantou, ele sabe que ele vai ter uma colheita abençoadora. Então que Deus possa abrir o teu conhecimento, o teu entendimento, para que você entenda, existe uma semente na tua mão. Plante essa semente, cuide dela, faça ela germinar, respeite o processo natural das coisas. Lá no deserto nós encontramos Deus providenciando diariamente ao povo água, alimento, carne, coluna de nuvem de dia por causa do calor, coluna de fogo à noite por causa do frio do deserto. Mas na terra prometida já não haveria milagre. Na terra prometida eles teriam que plantar para colher. Mas aquela geração estava acostumada, primeiro viveram como escravos. Deus tirou eles do Egito para tirar a escravidão de dentro deles, da mentalidade deles. É o mesmo que Deus faz conosco. Ele nos tira das garras de Satanás. Um dia que nós fomos escravos de Satanás, do Egito, Ele nos tira de lá. Existe um tempo onde Deus vai cuidar de nós, onde Deus vai te alimentar, Deus vai providenciar coisas de uma maneira mais rápida. É o milagre onde Ele está trabalhando no teu caráter, preparando a tua vida, preparando as tuas emoções. Mas vai chegar um momento onde nós, assim como o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino fazia as coisas de menino. Menino só quer milagre. É como os nossos filhos. Só quer bater na porta e dizer, pai, eu preciso, pai, eu quero. É o tempo onde às vezes a gente está ali no deserto, só vivendo de milagre. Mas há um tempo, como o apóstolo Paulo diz, hoje eu sou homem, preciso fazer as coisas de homem. Há um tempo onde o homem ele precisa plantar se ele quer colher. Então que não te falte esse conhecimento, que você entenda que Deus sim, ele não pode mentir no que ele te fez. O que ele te prometeu, ele quer fazer na tua vida, mas o destino final é você que decide. Tá bom? Existe lá a promessa que você precisa alcançar. Mas o que você quer colher lá na frente? O que você quer colher aqui no meio do ano de 2020? Comece a plantar hoje. Não há dia melhor, não há altura melhor para começarmos. Hoje, dia 9 de janeiro de 2020. Abra a tua visão espiritual. Peça para que Deus ajude. 2 Coríntios, no capítulo 5, acho que o verso 7, ou ao contrário, 2 Coríntios 5, 7, salvo erro, diz assim a palavra do Senhor: nós andamos por fé e não por vista. Peça para Deus abrir a tua visão espiritual, para que você possa adentrar 2020 com uma visão espiritual, acreditando que você vai plantar e vai colher. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que nós possamos ser maduros espiritualmente. Amém? Vivemos a época do imediatismo. Antigamente, as pessoas respeitavam mais o tempo, porque a tecnologia era um pouco mais
mais limitada, então a nossa mentalidade era um pouco mais bruto, uma mentalidade mais de agricultor praticamente mesmo, né? A gente sabia que tinha que plantar, respeitar o tempo ali da germinação da semente, e hoje, meus irmãos, estamos vivendo a geração do fast food, da comida rápida, geração do micro-ondas. Antigamente, como os obreiros, né, levava um tempo para um obreiro chegar, tipo, por exemplo, ao pastorado, né? Os nossos pastores antigos tinham cuidado com isso. E os obreiros formados naquela época, por exemplo, hoje a gente anda por alguns lugares do mundo aí, a gente vê os obreiros antigos aos que menos dão trabalho. Agora os obreiros da atualidade, esses obreiros que às vezes aceitam Jesus hoje, vai dentro da igreja, abre-se o micro-ondas, joga ele lá dentro, quando ele sai já sai um pastor. Esses obreiros, só Jesus na causa. Tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida. Vamos respeitar o tempo de Deus. Amém? Vamos entender que nós precisamos esperar o processo natural das coisas. Comece a plantar hoje. Deus quer abençoar a tua vida. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, é você que atrasa o processo de Deus. Vamos pedir para Deus abrir nossa visão espiritual, para que nós possamos enxergar com a visão de Cristo o que Deus quer fazer na nossa vida. Vamos pedir para que Ele abra a nossa audição espiritual, para que nós possamos começar a ouvir a voz do Espírito, porque a voz do Espírito não traz confusão. Amém? O Espírito Santo quer guiar a tua vida pelo caminho certo. Ele não te guia por atalhos. Não, o Espírito Santo, quando você começa a ouvir a voz dele, ele te guia por caminhos certos. E quando você trilha o caminho certo, meu irmão, nada te segura. Davi, em um dos seus salmos, ele diz assim: Senhor, que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. É a palavra de Deus em todo o tempo. Se você está parado, ela é lâmpada para os seus pés, mas luz para o seu caminhar, porque mesmo enquanto você anda, a palavra de Deus te guia. A voz do Espírito vai te guiar. E que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ano de 2020. E eu quero profetizar sobre você, tua casa e tua família, que este será o ano do rompimento. Este será o ano que Deus trará à existência para a tua vida grandes milagres, grandes realizações, mas cresça espiritualmente. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Temos que crescer espiritualmente em Cristo, mas no conhecimento, sabendo que existem regras, sabendo que existe tempo determinado para tudo. E se nós respeitarmos isso, nada impedirá o agir de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe tua vida. Feliz 2020 para todos vocês. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.